É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para falarmos um pouco sobre um tema muito importante para todas nós. E hoje eu trago figuras bem importantes, bem relevantes aí. São mulheres guerreiras, mulheres da Faculdade Batista de Minas Gerais, que vão compartilhar conosco um pouco das suas vidas, das suas experiências, um papo descontraído, num papo entre amigas, entre mulheres. Eu vou começar falando um pouquinho aqui, né, sobre a importância deste tema. Nós acabamos de comemorar aí o mês de março, que tratou aí, que lembra a todos nós sobre a importância de se valorizar a mulher, de fazer com que a mulher conquiste seu espaço. E ninguém melhor do que as mulheres para hoje dar um testemunho que muitas vezes pode representar a história triste de algumas, mas a história também feliz de outras. E é para isso que eu tenho convidadas aqui de alto nível para contar um pouco sobre as suas vidas. Eu começo pedindo que cada uma das nossas convidadas, eu não vou dizer o nome delas, vou deixar para que vocês as conheçam, para que cada um se apresente, cada uma conte um pouco da sua história, como mulher, como mãe, como profissional, como que ela quer ser. Muito bem, quem vai começar é essa nossa lourinha aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês, nesse momento descontraído. Minha história como mulher, eu acho que de todas nós, na verdade, né? De luta, de rompimento de obstáculo, talvez. Seria uma palavra interessante para poder descrever esse momento. Vocês podem me ajudar também, tá, gente? Vocês podem falar, tem um microfone aí junto com vocês. Vocês podem colaborar com esse momento também. Mas, como profissionalmente falando, talvez, dentro da advocacia, eu acho que é uma luta diária, né? Para falar a verdade, né? Acredito que agora a gente está num momento que com certeza o cenário ele melhorou bastante, mas eu já tive situações de sofrer com né, acho que discriminação talvez seria a palavra, em todos os âmbitos, dentro de sala de audiência, em balcão, enfim, né, o fato de você ser mulher e ainda, como eu formei muito nova, o fato de você ser uma mulher jovem já te diminuía. E isso é péssimo, porque você forma, né? Entrei muito nova na faculdade, entrei com 17 anos, você forma com 22, você tá ali, né, com todas as suas expectativas, e quando você chega na frente de um juiz, ele já te olha com um olhar repressor, quase. O que essa menina veio fazer aqui, né? E aí eu queria entender um pouquinho se a história da professora Paula Carolina Oliveira Azevedo da Mata é a mesma história da professora Nayara. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui conversando com vocês, com essas mulheres, né? Super reconhecidas, alegres. Bom, a minha história, eu vou falar do aspecto jurídico, né? Da nossa profissão é mais fácil de falar, porque mulher tem tantas versões, né? Mas o mais fácil de falar é o que a gente consegue ter uma linha do tempo, que a gente faz tanta coisa ao mesmo tempo, né? Mulher tem essa versatilidade. Eu nem queria fazer direito para começar, né? Eu queria fazer medicina, a pessoa que nem pode ver um sangue na vida. E aí eu tive uma figura muito importante na minha vida profissional, que foi minha mãe. E ela me inspirava muito no direito, que queria que eu fizesse direito, que eu tinha que ser juíza, que ela achava, e eu, não, mas você é médica, né? Você é médica. Então, eu fiquei ali 2 anos tentando a medicina. Ela falou assim, filha, faz direito, porque vai que você gosta, né? Mãe, né? Querendo. E aí, eu fiz o direito, comecei a fazer e apaixonei, né? Com o direito. E desde então, desde que eu comecei, eu fui trilhando a minha carreira ali na área jurídica, e depois que eu formei, fui lecionar. E a gente tem muitos desafios, né? A gente tem muitos desafios, principalmente assim no setor jurídico. Hoje a gente fala muito de
empoderamento tá na moda, né? Graças a Deus. Que é criar aquelas condições para a mulher ali sobressair. Eu acho que melhorou muito, mas ainda temos muitas lutas. Se você pensar que a Faculdade de Direito tem mais de 80% de mulher, mas se você verificar que no Poder Judiciário a maioria é homem, nas lideranças de escritórios grandes continua sendo homem, Sim. né? Apesar da maioria ser mulher, então a gente ainda tem muita luta. Né? Mas eu acredito que a gente está trilhando um caminho de sucesso mesmo, né? A gente está conseguindo ganhar espaço. Eu acho que a gente ainda tem muito para fazer para ganhar essa equidade. E eu acho muito bonito. Eu tenho essa figura da minha mãe porque ela me ensinou muito isso, né? Minha filha, estude, tenha sua independência emocional, financeira, para quando você puder, se você não estiver satisfeita, você simplesmente pega a sua bolsa e levanta. Que antes a gente não tinha isso. Então, eu tive essa figura e graças a Deus eu procuro fazer isso, né? Quando eu não estou satisfeita, mas é difícil ainda. Tem mulheres que ainda têm essa dependência, né? A gente tem uma certa dependência, porque querendo ou não é o homem, a figura do homem, né? Então essa questão de ter essa independência é uma luta que a gente tem que ter e é um espelho que a gente tem que dar para as mulheres também, dela ter essa independência de não estou satisfeita no lugar, simplesmente pegar a sua bolsa e saber que você pode ir para outro lugar e pode prosseguir. Né? Muito bem, professora, muito bom o seu depoimento. Professora Éden Matar, dentro dessa nossa apresentação, eu gostaria que você ainda incluísse o elemento orgulho feminino. O que a mulher tem para se orgulhar? Professora Cida, quando eu ouvia a nossa colega falando sobre lutas, a primeira coisa que eu gostaria de colocar é que as lutas sim existem, né? Nossas batalhas, elas são talvez até mais árduas do que as dos homens. É lógico que os homens tiveram aí uma evolução diferente da nossa, costumes, a própria força física. Mas o que eu costumo também entender e trazer para a minha vida é estar aberto, né? Estar aberto às oportunidades. Porque quando a gente está aberto às oportunidades, elas vêm. Né? Então, antes de adentrar exatamente no orgulho, eu queria, lembrando que você falou, né, da sua trajetória também, a figura da mãe, muito importante, né? Afinal, desde os primeiros momentos de vida, aliás, antes do momento da vida extra, né, uterina, ela já está lá. Mas eu também vinha de uma vivência profissional totalmente diferente. Eu até fui mãe muito cedo, né? Então, com 18 anos, já era mãe. E aí isso mudou a minha vida, porque eu mudei o eixo da minha vida por causa da minha filha. Então, eu estava também, né, pensava em fazer medicina, né? Fui mãe e escolhi ser mãe em vez de ser médica, naquele primeiro momento. Logo depois fui fazer administração de empresas. E aí a vida também me exigiu que eu partisse para um outro momento, outro trabalho, para ter esse ganha-pão. Tendo em vista que eu tinha uma filha de um casamento desfeito e precisava de me reerguer. E aí foram surgindo as oportunidades, né, em várias matizes, moda, enfim. Eu falo que de tudo eu fiz um pouquinho, né, de vendas. Cheguei no direito, me apaixonei. É uma área que eu pretendo fazer até minha aposentadoria, né? E foi surgindo também o magistério, lecionar, e depois os concursos públicos que a gente foi passando por aí. Então, eu acho que ser mulher, é ter orgulho do que a gente é ter orgulho dessa essência, porque nós somos seres de vivência, nós somos seres de força, nós somos seres de exemplo, nós somos seres que realmente moldamos situações. A gente cria caminhos, né? Os nossos filhos, quem são eles, né? Se não com os nossos exemplos. Então, ser mãe, ser mulher, ser pessoa feminina, né? Estar nesse mundo tão, muitas vezes, não sei se machista seria a palavra, mas nesse mundo masculino. Né? Mais ou menos a mesma forma que a gente conhece algumas pessoas canhotas e quando elas vão abrir lata, né, com o abridor, é difícil porque elas são canhotas.
O mundo é dos Não é destros, deles, né? Assim, também nós estamos num mundo masculinizado. E quando você falava, Nayara, da questão das gestões, hoje aproximadamente 25% dos conselhos, 17% dos conselhos consultivos das empresas são formados com mulheres. Apenas 17%. E nos cargos de alto nível, apenas 25%. E é o que você estava falando, 80% das faculdades são compostas Femininas. por mulheres. Tem alguma coisa errada. É uma coisa errada. Não fecha. A conta não fecha. Não fecha. E a mulher Letícia? Fala um pouquinho pra gente sobre a mulher Letícia. Bem, boa noite, professora Cida. Boa noite para a comunidade acadêmica. Boa noite. É uma grande alegria estar aqui compartilhando esse momento, né, com essas mulheres brilhantes, bem-sucedidas e guerreiras, né, que enfrentaram todos esses desafios, como estão sendo colocados aqui, e que hoje têm, né, uma carreira de sucesso, tanto na vida profissional como enquanto advogadas, doutora Eden, defensora pública, né, como também na vida acadêmica, né, são professoras extremamente respeitadas no meio acadêmico. Doutora Cida, a minha trajetória profissional, ela começou, diferentemente da doutora Eden, eu fui aprovada no concurso público com 23 anos, para o cargo de delegada de polícia. Então, eu era muito jovem, né, recém-formada, me graduei no mês de dezembro e em julho eu já estava cursando o curso de formação policial na Academia de Polícia. Então, num primeiro momento, né, aquela dúvida quanto à carreira, se eu permaneceria na carreira de delegado de polícia, se eu prestaria um outro concurso público, e realmente eu me senti realizada. Né? Eu trabalhei no interior por cerca de 2 anos, depois eu voltei para a capital, né? Trabalhei numa unidade operacional na época, né? Era a divisão de tóxicos e entorpecentes, hoje é o departamento de investigação narcotráfico. E eu me casei muito cedo, me casei com 25 anos e fui mãe com 26 anos. Então, aí é o momento inicial dessa compatibilização, né, entre a carreira, que era algo que realmente me satisfazia naquele momento, e ser mãe. Né, e algumas renúncias que a gente faz. Sim. Inclusive quanto à minha progressão na carreira. Eu permaneci vários anos trabalhando em regime de plantão, que era o que me viabilizava cuidar do meu filho, né, uma vez que a minha família é do interior, né, e eu não tinha uma rede de apoio que pudesse me apoiar aqui em Belo Horizonte. E aí, né, a proporção que meu filho foi crescendo, eu fui buscando, né, tanto novas oportunidades dentro da polícia, mas especialmente a carreira acadêmica, que era algo, né, que sempre me instigou. Eu sou filha de professora, né, minha mãe é professora, meu pai é médico. Então, nessa mistura de visões, né? Eu tinha sempre uma afinidade com a vida acadêmica. E, por outro lado, meu pai sempre foi alguém que me incentivou, né, a enfrentar todos os desafios. Né? Ele me levava no primeiro dia e depois eu tinha que seguir com as minhas próprias pernas. Sempre foi assim, né, ao longo da minha vida. E, com isso, né, a partir de 2000, eu comecei a lecionar. Eu lecionei e leciono até hoje na Academia da Polícia Civil, lecionei por vários anos na Academia da Polícia Militar, por cerca de 10 anos. Depois, né, eu já, numa maturidade maior, fui buscar também o ensino superior. Lecionar em instituições de ensino superior. Então, na Faculdade Batista, isso eu falo com muito orgulho, eu leciono desde 2008. Já vão aí 15 anos, né? Quase 15 anos, 14 anos de Faculdade Batista. Então, quando eu vejo hoje, né, vários dos nossos alunos, homens e mulheres com carreiras exitosas, né, advogando, que fazem contato conosco, isso é extremamente gratificante. Então, hoje eu posso dizer que eu me sinto plenamente realizada, né? Tanto na minha vida profissional como professora. Eu sei que eu tenho um conhecimento que eu compartilho e todos os dias eu aprendo, né, com os colegas, aprendo com os alunos, né, um constante aprendizado, um constante processo de amadurecimento, e também na minha vida profissional enquanto delegado de polícia, né, porque após
meu filho está com uma idade um pouco maior, eu já fui, né, mudei meu regime de trabalho e consegui, né, por mérito profissional, promoções, né, já ocupei vários cargos de chefia dentro da instituição, né, atualmente eu sou chefe do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, né, que é um ambiente predominantemente masculino, né, eu já estou lá há 2 anos, e a gente trabalha, né, nessa perspectiva em prol da sociedade com resultados muito exitosos. A gente tem, com isso, acho que, né, assim, um sentimento de satisfação muito grande. Muito bem, são histórias muito bonitas, né? E é interessante que aqui um ponto que nos une é o fato de sermos professoras da Faculdade Batista já há algum tempo. Então, a professora Letícia já disse que é professora da faculdade desde 2008, eu estou na faculdade desde 2012. Professora Éden, Nayara e professora Paula estão há quanto tempo? Só para poder nos situarmos aqui. Eu estou desde 2014. Eu estou desde 2017. A mesma coisa. 2017, muito bom. E aí, para dar sequência à nossa conversa aí de mulher, essa conversa, né, esse tricotar, né? Porque tricotamos mesmo, porque gostamos de conversar a respeito. E quando a gente fala, né, professora Letícia, da docência, professora Éden, Nayara, professora Paula, muitas vezes nós misturamos, eu não sei vocês, mas eu queria ouvir o depoimento de vocês. A gente tem um pouco da maternidade para a docência, a gente leva um pouco dessa coisa que a gente vive dentro da nossa família, né? Esse acolhimento, essa doçura, esse aconchego aí com os nossos alunos. Então, a professora Letícia, quando encontramos com os nossos alunos em carreiras exitosas, isso nos dá um orgulho quase que maternal. Vocês poderiam falar um pouquinho também? Eu costumo falar com os meninos assim... os meus filhos, né? Aí a professora Cida tá falando, tô lembrando que eles falam. Mas é igual mãe mesmo, né? Do mesmo jeito que você exige, você tem o carinho. E isso é porque o aluno gosta de ser ouvido, né? Sim. E aí a gente tem que fazer esse papel maternal também. E esses dias eu estava no fórum, estava vendo eles lá nos gabinetes trabalhando. A gente realmente fica bem orgulhosa, né? Porque a gente fala assim, nossa, é lindo. A gente acha lindo. Tudo eu emociono, né? Tudo eu choro. Aí eu fico com os olhos marejados. Professora, tira uma foto e tal. Eu falo, isso aqui é meu... Aí um advogado falou, você é seu filho? Eu falei, não, deixa eu... Nossa, eu ia bater nesse. Essa mania de ficar chamando, meus filhos. Que eram uns 4 de uma vez. Aí eu falei, não, é aluna. Que legal, né? A gente tem isso mesmo, que a professora Cida falou, de tratar mesmo com amor, aquele cuidado, né, gente? Teve um episódio, logo que iniciaram as aulas, na verdade, no regime remoto, eu sempre fui um pouquinho exigente, mas é só um pouquinho só. E aí, eu fiquei um pouco perdida, porque eu falava assim, agora, meu Deus, como que eu vou ser exigente pela telinha, né? Como é que vai acontecer isso? E eu comecei a criar algumas estratégias de mãe mesmo, sabe? Aí um dia uma aluna falou assim, professora, calma. Então, eu sei que o seu papel é muito importante. Você tá sendo quase minha mãe, me pegando pela mão no primeiro dia de escola, porque essa que foi a sensação. Não sei se pra vocês foi isso, mas a sensação foi de, meu Deus do céu, o que eu faço, né? Porque dava aula pra nome, eu brincava que eu dava aula pra nome. Até hoje a gente costuma, talvez, assim, né? Assim, gente, cadê a troca de sala de aula? A tela fechada e só o nome aparecendo. Aula pra nome. É quase que um monólogo lá. E quem te assiste? Os nomes. E aí, ela falou assim, calma, professora, a gente sabe que você é muito mãe. Mas calma, tem hora que o filho tem que bater a cabeça. Então eu acho que chegou a hora. Exatamente. Agora é engraçado porque às vezes esses alunos, eles também nos procuram como confidentes, como conselheiras, né? Como exemplo. Como exemplo. Isso. Até porque a gente não vai falar sobre isso agora. Talvez não seria nem o locus, mas a escola, ela tem substituído muito a família. A família tem ficado muito disfuncional em alguns momentos. E esses meninos, meus meninos também, e esses meninos queridos, né, meninos e meninas, eles vêm
e nos veem como um norte, como alguém que eles podem conversar, confiar. E quantas vezes, né? Acho que nós todas aqui ouvimos confidências de aluno como se fôssemos até psicólogas. Sim. E isso é muito bacana porque é um papel que nos cabe enquanto professoras, né? Enquanto seres de agentes de mudança mesmo, mas agentes de carinho, de aconchego, de confiança, né? De respeito. Isso é muito importante. Eu acho que isso também tem a ver com a figura feminina. Isso que eu ia falar agora. Não aqui tirando, né, dos professores. Temos sim. vários professores na Faculdade Batista que são excepcionais e até muito carinhosos, mas eu acho que a figura feminina nisso conta para essa busca que eles têm conosco, né? Sim, sem Não sei se dúvida. acontece com vocês. Sim, e eles encontram. É isso que você mencionou exatamente o que eu estava pensando. O fato de você ser mulher, professora, eu acho que eles encontram essa liberdade, sabe? De desabafar, digamos assim, e até de orientar, né? Professora, o que eu faço? Professora, às vezes você para e você fala assim, meu Deus do céu, que responsabilidade, né? É enorme. Isso traz um sentimento de responsabilidade. Esses dias, uma aluna me perguntou, assim, conselhos profissionais, que ela falou assim, porque eu te admiro demais. Então, quando eu comecei a lecionar, a gente tinha muito esse retorno, né? E eu assustei, porque você tem que começar a pensar nas suas ações. Eles admiram você, a gente demais. E quando ela veio me perguntando assim, eu falei, não, porque eu, né, tava investigando, então eu queria o seu conselho, é uma responsabilidade que a gente tem que às vezes pode passar batido. E aí ela perguntou, aí depois eu desliguei, até comentei com a professora Paula, né? Falei, a responsabilidade que a gente tem com esses meninos. Às vezes uma palavra que a gente falou dentro da sala de aula marca eles de uma forma, e especialmente mulher, ela é uma mulher. E ela falava, porque é muito difícil ver uma advogada, assim, né? Então, ele traz essa questão de que eles precisam de acolhimento e para a gente também uma responsabilidade. Pô, você tá, Sim. né? Muito legal. Professora Letícia, qual que foi o maior desafio na sua profissão? Um desafio que estivesse ligado ao feminino. Você viveu algum desafio que você poderia relatar? Professora Cida, a minha profissão, por si só, ela já é desafiadora. Né? Imagino. São desafios diários. Né? São desafios diários. Mas aí, ouvindo, né, o relato aqui das colegas, o que a gente vivencia é exatamente essa situação de acolhimento. Né? Porque para nós, na atividade policial, né, trabalhando com investigação criminal, a gente se depara, né, infelizmente, com toda sorte de tragédias. E eu acho que o grande desafio é exatamente isso, né, você acolher aqueles que precisam. Né? As vítimas, familiares de vítimas, né? Hoje lá no departamento, esses familiares de vítimas, ao longo da minha carreira também o acolhimento aos colegas, né? Essa questão hoje que eu acho que é crucial, que é a gestão de pessoas, né? A gente ter um ambiente de trabalho harmonioso, né? Em que as pessoas se sintam bem, para que a gente tenha resultados mais satisfatórios. Né? Eu há bem anos, né, eu venho estudando gestão e para mim o primordial é uma gestão de pessoas adequada, né, que realmente o servidor, no nosso caso, nós que somos servidores públicos, nós nos sintamos acolhidos naquele ambiente. Né, e com isso nós vamos ou tendemos a alcançar resultados mais satisfatórios. Eu penso que, né, que o meu grande desafio é este. Para mais do que uma resposta para a sociedade que a gente busca dar e tem dado com a efetividade necessária, mas é a questão interna, né? Interna corporis, dessa gestão diária de pessoas. Muito bom. A professora Paula falou aqui, né, sobre alguns desafios que ela sofreu no início da carreira por ter sido muito jovem, por ter sido vista como uma menina muito jovem, né? Ainda tem carinha de menina, né? A professora Letícia, delegada aos 23 anos, a professora Éden, também mãe aos 18. Então, somos mulheres aí que iniciamos a nossa caminhada, né, profissional, a nossa maturidade, a busca da nossa maturidade muito jovens, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim, nessa caminhada, se os desafios, eles se apresentaram em razão
né, de ser mulher ou não? Ou vocês não sentiram que ser mulher fosse um obstáculo nessa caminhada? Assim, eu não senti exatamente por ser mulher que existia uma dificuldade. O que eu senti era que, muitas vezes, internamente, nós, vivendo numa sociedade um pouquinho mais dispar, diríamos assim, né? Nós não nos víamos, talvez, com tanta capacidade ou possibilidade de inserção em alguns meios, né? A maturidade nos traz realmente essa tranquilidade da gente ver que nós temos o nosso espaço em qualquer lugar que nós desejarmos. Agora, professora Cida, você estava falando aí sobre a questão do desafio do feminino. Muitas vezes, eu não sei se acontece com vocês, mas muitas vezes nós, no nosso profissional, ainda ficamos um pouco ligadas ao emocional, mais do que alguns colegas homens, algumas pessoas, e nos afetamos, deixamos nos afetar psicologicamente por algumas situações. Falo especificamente da minha atual carreira, né? De uma instituição que eu sou enlouquecida, né? A Defensoria Pública realmente é uma instituição... Bom, eu sou muito suspeita para falar. Mas o desafio é a gente não se envolver, né? E nós, mulheres, nos envolvemos com aquela mãe que vai buscar o apoio para um filho que está acolhido porque ela estava drogadicta num certo momento, né? Talvez uma mãe que vai buscar apoio, né? Junto a uma delegada porque o filho foi morto. E ela quer uma apuração mais rápida, não sei nem se é vingança, mas um conforto, né? Uma resposta que é a justiça, né? Então, assim, é esse envolvimento muito pessoal, muito emotivo, que às vezes acho que nós precisamos um pouco equilibrar, né? Para que nós possamos continuar caminhando rumo a uma satisfação melhor, né? A um êxito mesmo nas nossas carreiras. Mas eu, pelo menos, não vejo que ser mulher me atrapalhou na carreira. Agora, se a gente for passar para o lado pessoal, acho que a gente tem algumas coisinhas, né, a conversar. Porque, por exemplo, ainda hoje, a mulher, quando ela está sozinha, ela é cobrada. Puxa, ela tá largada, ela tá, né? Não se entende que era uma opção estar só, né? A mulher casa, cadê o filho, né? Pergunta para a mulher, cadê seu filho, né? Você vai ter filho, não vai ter filho, né? Tá namorando, casamento. Então, eu acho que ainda na área pessoal existem grandes desafios. Amadurecer também, né? A gente estar mais madura e a dificuldade, às vezes, até de encontrar um parceiro. Tudo isso realmente traz uma grande diferença entre homens e mulheres, né? E esses desafios, às vezes até... há uma diferença enorme nos desafios. Ao mesmo tempo que a gente tem um desafio pessoal, né? Como a professora Aiden falou. Casou, tem que ter filho. Namorou, tem que casar e tal. Que impulsiona, se é que existe uma progressão, né? De namorado, casado. No aspecto pessoal, no profissional, muitas vezes as pessoas querem te frear, né? Então, quer frear a mulher. Então, no pessoal, você tem que ir. Se é que é avançar, né? Se é que existe esse avanço, né? No pessoal, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E no profissional, você tem que sempre... a sensação que eu tenho é de que as pessoas querem me frear. Ainda mais agora, com uma neném de 11 meses... E a maior cobrança que eu sofri no início mas você não acha que você tem que ter um tempo para sua filha? E é engraçado que ninguém chegou pro meu marido e falou isso. Você não acha que você tem que chegar... Sim, sorte que ele é muito companheiro e entende totalmente. Nunca me cobrou esse tipo de coisa, mas... Assim, que ele não esteja me assistindo. Se não fosse, né? Que meu pai não esteja me assistindo, mas meu pai falou isso pra mim. Não, você tem que entender que o Thiago... Como que funciona, né? Eu falei assim, por que eu tenho que entender, né? Mas é engraçado, porque é exatamente isso que a professora Eden disse. Como é mais fácil, por exemplo, pro meu marido, a minha filha com 15 dias, como foi mais fácil ele sair, trabalhar, ele
a estrutura mental é muito mais fortalecida do que eu, que com 2 meses fui fazer uma reunião online, que ela tava na sala e eu dentro do quarto, e eu chorando. Eu falei assim, meu Deus, nós estamos a 3 metros separados e ela já tá com 2 meses. Então, assim, é isso que eu acho que é um desafio que a gente tem que superar, encarar, né? Da gente se fortalecer emocionalmente para conseguir demonstrar para as pessoas que não precisa de ter essa diferenciação. E é tão complexo que aí eu vou até aproveitar para te acalmar um pouquinho, que como a mais velha da mesa, eu acho que eu posso. A minha filha, que hoje tem 28 anos, e meu filho 25, eles sempre me cobraram, né, a minha ausência, as minhas ausências, né, as minhas ausências. Minha mãe para pouco em casa, minha mãe trabalha muito, minha mãe faz muitas coisas. E depois que eles crescem, que é uma fase muito rápida, você acaba se tornando para eles um orgulho. Né? Ainda bem que você foi tudo isso, mãe, porque senão eu não sei o que eu seria. Então, gente, a gente também tem que entender que talvez esse seja um grande desafio, essa maturidade de compreender que a nossa vida é importante para a vida dos nossos filhos, né? Exatamente. E não é nós nos anularmos. Não desmerecendo em momento nenhum aquelas opções de querer, como a professora Eden falou, não quero ter filho ou quero ter um monte de filhos, só cuidar dos filhos, eu acho grandioso. Mas se esse não é o seu sonho, não é a sua expectativa, ou possibilidade, né? Não é a sua possibilidade, exatamente, então siga aquilo que você quer realmente, né? E então, assim, só para te acalmar, viu? Fique tranquila, porque depois eu tenho certeza que a Maria Luísa, lá na altura dos seus 11 meses, vai dizer, ainda bem que a minha mãe não ficou em casa. Exatamente, eu tô exatamente nesse momento, porque no meio de um doutorado, que nos últimos 6 meses já passou pela minha cabeça diversas vezes. Eu tenho que administrar uma casa, eu tenho que advogar, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer um doutorado, eu tenho que ser mãe, porque o ser mãe tá, né, numa proporção largo, né? bem largo na nossa agenda. E eu falei assim, não, gente, aí já chegou. Eu acho que eu concordo mesmo com as pessoas. Pra que fazer doutorado agora? Aí outro dia eu falei assim, não, eu vou fazer porque eu tenho certeza que depois ela vai falar assim, nossa, minha mãe fez um doutorado. Pode até não entender muito bem, mas já não me serve, né? Mas pra ela, talvez. Eu queria aproveitar esse gancho aí, né, dessas múltiplas faces que nós, mulheres, assumimos, e as culpas, falar um pouquinho sobre as culpas que nós também levamos, a origem dessas culpas, e principalmente isso foi muito evidenciado nesse momento que nós vivenciamos aí da pandemia, que eu espero e torço firmemente que esteja de verdade estejamos encerrando esse ciclo aí de 2 penosos anos, mas eu tenho a impressão que ninguém mais do que as mulheres, né, com essas múltiplas vidas, tiveram aí algumas dificuldades. Eu gostaria de ouvir vocês, como é que foi a pandemia, o trabalho, a vida aí, como é que vocês administraram isso? Conta aí pra nós. Vale falar que a gente ficou louca? Pode, medicadas. Medicadas, né, gente? Gente, eu não sei com vocês, né? Mas eu acho que no início... E eu não sei se ser mulher é assim, é pensar no outro, é pensar muito no filho, né? É pensar muito nos pais, porque uma hora a gente vira mãe dos nossos pais também, né? Com o envelhecimento deles e tal. Mas eu acho que foi ter um equilíbrio psicológico muito grande dentro de nós, que temos um corpo extremamente afetado por hormônios, né? E quando a gente pensa, por exemplo, as mulheres que estão na menopausa, chegando à menopausa, ou mesmo as mulheres que acabaram de ter bebê, né? Que os hormônios estão aí totalmente virados. Ou mulher da TPM, que essa coisa existe. É verdadeiro, viu, gente? É verdade. TPM não é ficção. Não é ficção, é verdade. Então, assim, a gente tem que trabalhar com todas essas questões hormonais, as questões... E uma pandemia. Eu lembro, assim, o que eu penso que no início, o que eu mais tinha receio e medo é falar assim, se acontecer alguma coisa com a minha filha, se acontecer alguma coisa com os meus pais. Eu não sei se eu lembrava muito de mim,
mas eu lembrava deles, né? E ter esse medo de perdê-los realmente me deixou bem agitada. E aí houve algumas alterações também profissionais, e aí fui juntando tudo, né? Alteração profissional, coisa pessoal. Aí a gente fica meio doida. Sai do prumo mesmo, né? É engraçado que esse momento, que por mais que tirou todo mundo do prumo, ele me fez ter uma filha, né? Decidi por engravidar. Eu que o tempo todo deixava sempre o profissional passar na frente. Ah, não, agora eu vou fazendo isso. Agora eu vou fazer aquilo. Agora eu vou fazer aquilo. Aí, quando eu cheguei numa pandemia, que eu falei assim, gente, a vida é um sopro mesmo. Verdade. Olha o que nós estamos vivendo. E eu sempre quis ser mãe. Mas sempre adiava a minha decisão de ser mãe. Porque eu achava que precisava, né? De alguma coisa pra ser. Da tal da estabilidade. Que eu não encontrei ela até hoje. E já me contaram que não encontra. Não vai achar. Eu te contei isso. Você já me falou. Não, pô, vai. Porque estabilidade é uma palavra que não existe. E aí, isso que me fez. Assim, por mais que tenha bagunçado muito a minha cabeça, assim, a pandemia foi exatamente isso que me fez encarar mesmo, assim. Eu acho que pode ser agora. Foi mais rápido do que eu imaginava, né? Me bagunçou um pouquinho, mas eu acho que é exatamente isso, porque foi impactante dentro de casa, né? Mudou toda a estrutura de todo mundo, mas isso mentalmente ou emocionalmente falando, isso me impactou muito. Se eu quero, vamos viver isso, porque eu não sei nem se amanhã, né? O que vai acontecer comigo, com os meus familiares, eu acho que... Mas, de fato, né, gente? Agora, saindo da parte filosófica, sobrecarregada, né? O tempo todo. Esse negócio de dar aula e cumprir prazo e, ao mesmo tempo, arrumar a cozinha. Misericórdia. Como é que ficou a casa, doutora Letícia? Foram momentos muito difíceis, né? Como a Eden falou, né? O medo por nós, o medo pelos outros, pelas pessoas que a gente ama, né? Eu fiquei doente, né? Em novembro de 2020. Eu tive embolia pulmonar, eu fiquei internada. E para mim, aquele momento foi um momento de reflexão da minha vida, né? Até por conta da incerteza, né? Não havia vacina, eu fiquei lá isolada, não podia ter contato com ninguém, né? Receber visitas. Realmente passei muito mal, né? E eu repensei minha vida e meus valores, né? Inclusive, decisões que eu tomei na sequência, né? Até mesmo quanto à minha vida profissional, elas foram balizadas pelas reflexões e mesmo, né, por esse novo posicionamento de valores da minha vida, né? Eu acho que depois, o ano passado, meu pai também ficou doente, né? E também ficou num quadro grave, né? E uma síndrome pós-Covid, me fez realmente retomar essas reflexões. E é isso que vocês estão dizendo, né? Realmente a gente passou a perceber ali na prática a fugacidade da vida, né? Exatamente. Tudo é muito rápido, né? Você não sabe se vai sobreviver, o que vai acontecer, né? E assim, eu acho que o cenário que a gente está vivendo hoje, como você bem colocou, Cida, é o seguinte, é dessa expectativa do fim da pandemia, né? Da gente ter vida nova, né? Da vida ser retomada de onde parou, né? Dos projetos que nós tivemos que interromper, das expectativas, dos anseios, né? E que a gente possa realmente, não só nós, né? Mas, assim, aqueles que são da nossa convivência, os nossos alunos, os nossos familiares, né? Os nossos colegas de trabalho, que a gente possa prosseguir, né? Que esses danos, eles fiquem no passado, né? Que a gente realmente consiga levar o de melhor, né? Como vocês colocaram, que é essa revalorização mesmo da vida, né? E das relações, que eu acho que para mim é o que ficou de mais importante. Nayara, como é que ficou a casa? A casa, essa questão que a professora Eden falou, eu fiquei lembrando, assim, foi muito para mim, assim, também. Porque eu peguei Covid e o meu maior medo foi passar pro meu pai, que é idoso, né? E essa questão que a gente tem de que a mulher, ela ama demais. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, a mulher tem que amar mais ou menos, porque o mais ou menos dela já ama demais, ela já ama mais que todo mundo, você entendeu? Já é exagerado. Então, já é exagerado. E é isso, a gente
eu tava passando mal, com falta de ar, não sei o quê, mas a minha preocupação não era eu. Era o seu pai. As outras pessoas, meu pai e tal. Então, a gente tem essa característica mesmo. Mas, de outro lado também, eu acho que a pandemia trouxe uma nova visão, assim, que a gente vive muito na correria, né? Sim. Trabalhando demais e tal. Então, a gente começou a ter um tempo e eu pensei isso também. Se tivesse acontecido alguma coisa, eu poderia ter perdido alguns momentos, né? Então, assim, aí a gente dá mais valor para tirar um tempinho, senta ali, vamos tomar um vinho, vamos conversar, tomar um café, bater né? um papo. Que é o que a gente sofre demais quando a gente perde uma pessoa, porque às vezes a gente perde esses momentos. Então, a pandemia também traz essa visão pra gente. Eu passei também um momento bem complicado, porque eu tenho uma mãe de 95 anos. E eu fiquei 1 ano sem ver minha mãe. E quando eu decidi visitá-la, eu tive uma dor, uma culpa, né? Porque isso que você falou é muito sério. Nós, o pouco que amamos demais. E eu estive com ela, mesmo ficando à distância, fazendo teste antes de ir, mas nós não tínhamos a proteção da vacina, né? E eu me lembro que eu a vi de longe e a vi, e ela já tá bem velhinha mesmo, né? E quando eu voltei, eu ficava rezando todos os dias até completar 7 os 15 dias. 15. Era 15. 15 na época dias, era todos 15, os dias pedindo a Deus que nada acontecesse com ela. No 14º dia, minha irmã me liga, nossa mãe não tá bem. Ah, meu Deus. Eu falei, meu Jesus, será que eu fiz isso com minha mãe? Mas aí não era nada de Covid, era outra coisa, era uma queda de pressão, né, o que me deu um pouco de tranquilidade. Mas a gente viveu isso muito fortemente, né? Eu acho que o olhar para nós mesmas foi muito intenso. A pandemia, ela trouxe essa reflexão muito profunda para aquilo que realmente nós valorizamos, aquilo que realmente é importante e até se vale a pena tanto investimento para ficar aí, talvez, buscando espaços que nesse momento não vão abrir, não vão ser cedidos. São questões que a gente... Eu passei a pensar mais, né? Será que esses espaços, vale a pena você perder, sei lá, o tempo com sua família, com você mesma, para buscar algo que você sabe que a porta está fechada? Então, foram algumas reflexões, assim, doloridas, mas que ocorreram e que a gente não pode deixar de tratar. E eu acho que isso é muito feminino, né? Isso é muito feminino, isso é muito nosso mesmo. Muito bem, já que a gente tá falando do feminino, né? A gente podia falar um pouquinho também sobre o masculino, né? Quem é que fomenta aí? Quando a gente fala do masculino não é o problema, mas quando nós falamos aí do machismo, né? Que é aquele que quer cercear o espaço. E no início da nossa conversa, antes de começarmos a gravar, nós falávamos de quem fomenta o machismo. Na sua opinião, na opinião de cada um de nós, quem fomenta o machismo? Silêncio sepulcral. Um momento de reflexão. Assim, é que a gente estava conversando antes, né? Talvez não seja nem o homem apenas, né? Que fomenta o machismo. Talvez seja a própria mulher. Ou por desconhecimento, ou por uma tradição cultural, né? Ao mesmo tempo que a professora Cida fala, né? Que é muito grandioso a mulher se doar para uma criação de filhos, né, para uma companhia em relação ao marido. E quantas vezes, gente, colocando só um parênteses aqui, como é importante a família, né? Se nós todos direcionássemos para a infância e para a família os nossos maiores esforços, o nosso futuro estava bem diferenciado, né? Mas aí, fechando esses parênteses, muitas vezes a própria mulher, por não se perceber enquanto sujeito de direitos, ela fomenta esse machismo. Quando ela se coloca numa posição ali de subserviência porque ela quer estar, né? E isso faz o quê? Faz com que o homem, ele, né, amplie ali talvez uma tendência dele ou talvez uma educação que ele teve. E isso vai sendo introjetado nos filhos que aquele casal vai ter. Naquele menino que não percebe que o papel do homem é sim de ser protetor. E aqui me perdoem os homens que não são, ou que as mulheres que acham que o homem não tem que ser protetor, mas
É um papel de ser protetor. A mulher ser companheira, né? Eu acho que os papéis serem divididos e definidos dentro de um casal não faz com que a mulher ou o homem percam seus valores, né? E talvez assim, não é nem quando a gente pensa assim, né? Porque a gente tem culturalmente aquela ideia de que o homem está sempre numa posição superior à mulher. E não é isso. Não é isso. Eu acho que nós somos prova disso, porque assim, todas nós somos mulheres, somos mães, somos filhas, somos irmãs e queremos sê-los. Nós não queremos abrir mão dessa nossa vida, desse nosso feminino, para ocupar nenhum outro espaço. Mas eu entendo também que, às vezes, há uma desinformação muito grande. É por isso que eu acho que é muito importante a gente ter um diálogo como esse, né? Um momento em que a gente pode mostrar para as outras mulheres, para as nossas alunas, para as nossas companheiras, nossas amigas, as pessoas que convivem conosco, a importância, né, de se estar onde se quer estar e não onde querem nos colocar. Porque não existe um papel subalterno. Um mundo justo não pode... nós não podemos pensar num mundo justo em que a mulher esteja exercendo um papel subalterno ao homem. Mas muito pelo contrário, né? Um mundo justo é um mundo em que todos estão ali em condições iguais. O que a gente busca no direito, né? Essa igualdade, que a gente sabe que também é uma grande utopia, porque é uma igualdade desigual, né? Mas eu vejo assim muito isso. Muitas vezes a gente também precisa ser uma luz aí para mostrar para as outras mulheres que às vezes não tiveram as mesmas oportunidades que nós, porque a gente também não pode deixar de considerar o lugar privilegiado que nós estamos. Pode não parecer, às vezes a gente não se valoriza tanto, mas é um lugar de privilégios. Quantas ficam naquele lugar subalterno porque não conseguem se enxergar em outro lugar? Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa sempre trazer de uma forma muito firme, né? A nossa responsabilidade, né, doutora Letícia? A nossa responsabilidade aí como mulheres, exemplos. Imagina... uma chefe de homicídios, isso para uma menina nova, uma jovem, é uma heroína, né? Uma inspiração. É algo que qualquer um quer. Então, eu acho que isso é muito importante, tudo isso aí. E o que a maternidade alterou na vida de vocês? Não vou te perguntar não, viu, doutora Nayara? Porque ainda vai alterar. Eu vou ouvir agora. Agora você vai ouvir. Vai juntando, porque muito provavelmente você vai pagar algumas línguas e aí você já entende o que alterou ou não. Eu acho que mudou tudo. Tudo, mas ao mesmo tempo você tem uma força, né, sua, assim, pelo menos comigo tá acontecendo, porque isso tá sendo muito intenso, né, ao mesmo tempo que muda tudo, você quer que permaneça algumas coisas pra você se ver também, sabe? Acho que a primeira vez que eu saí, assim, de casa pra poder fazer alguma coisa, falei assim, gente, acho que foi no sacolão, sei lá. Eu existo, sabe? E por mais que eu estava indo num sacolão, não tava nem no shopping fazer compras. E saindo dessa parte também, eu acho que tem sobrecarregado bastante. Mas eu brinco que há um peso, mas um peso legal, talvez. Não peso leve. Um peso leve vai ficar contraditório. Porque ao mesmo tempo, quando você tá sendo mãe, pra mim, tá muito gostoso. Porque ela é muito pequenininha e tal, né? Cada dia é uma descoberta, enfim. Mas o peso de que, além daquilo, você ainda tem que fazer tudo. A visão da mulher dentro de casa, eu acho que é uma visão muito ampla, assim. Então, não é como a do homem. O homem consegue sentar ali dentro da casa dentro do escritório. A casa tá toda bagunçada, vasilha suja, roupa pra lavar, e ele tem a tranquilidade de sentar ali e fazer as coisas como se nada estivesse acontecendo. A mulher não, e ainda mais com o filho. Então, pra mim, isso tem sido muito intenso, de você entender que o que é hora de ser mãe, é hora
de ser professora. Isso eu ainda estou organizando. Agora vocês já têm mais tempo. Talvez vocês podem me dar algumas dicas para essa administração do lar aí. Muito bem, podem dar a dica. Eu acho que esse momento inicial da maternidade, né, ouvindo a Paula falando, eu lembrei há 23 anos atrás, né? Minha filha está com 23 anos. Então, realmente é tudo isso, né? É tudo isso. E eu acho que essa reorganização da vida, ela vai vindo gradativamente. À medida que seu filho vai crescendo, né? Que ela vai para a escola. Aí você já vai ter aquele tempo, você sabe que ela está na escola, né? E que, a princípio, tem a preocupação natural de mãe, né? Que tudo corra bem lá na escola. Mas aquele tempo passa a ser um tempo seu, né? Que você sabe que ela está na escola. E aí a gente consegue desligando. A gente consegue ir reorganizando, mas realmente esse momento inicial, como foi colocado pela Paula, é o momento, existe, né? Ele existe. Mulheres que me assistem, não desistam, nós vamos vencer. Ele existe, e eu acho que faz parte mesmo, né? Sim. De ser mãe, né? Porque você se tornou mãe. Você era mulher e você se tornou mãe. Então, nunca mais você vai deixar de ser mãe. Isso vai para sempre, né? E a gente que está com filhos já na idade adulta, né? O caso meu, da Eden, da Cida, eu acho que o sentimento nosso é tal qual o seu com a bebê de 11 meses. Né? Que esse sentimento de cuidar, de preocupação, se tem a comida que o filho gosta, né? Se o filho volta de madrugada, se tá bem, né? Se precisa de alguma coisa. E a gente sempre ouve, né? Nos momentos, talvez, mais difíceis para o filho, sempre você ouve o chamado mãe, né? Mãe. Então, isso faz parte da minha vida também. Teve uma situação que você falou, eu lembrei que ela teve refluxo e ela tava... E assim, então os 3 primeiros meses foram muito intensos. E ela não dormia, chorava, gritava, enfim, cólica, enfim. E minha mãe o tempo todo comigo, sabe? E aí ela tava deitadinha comigo, assim. Aí eu falei assim, mãe, quando que... Minha mãe do lado, eu falei assim, mãe, quando que vai passar, né? Porque você fica louca, porque você não sabe o que faz. 3 quilos na sua mão ali, você não sabe o que faz. Ela falou assim, filho é uma bênção, mas é trabalho pra sempre. Aí ela me fez assim comigo, olha eu aqui. Eu falei assim, é verdade. Passando tudo comigo de novo, né? Exatamente. Muito bom. Quer falar? Eu acho que ser mãe eu não sei se eu pudesse definir mulher, é ser co-criadora, né? Nós somos co-criadoras. A nós foi dada essa dádiva, essa bênção de gerar, né? De gestar, de ser não só exercer a maternidade, mas exercer a maternagem. E eu acho que existe essa fase, sim, em que a gente fica muito focada no ser mãe, mas aos poucos a gente vai redescobrindo o nosso ser mulher, né? E eu acho que isso é muito importante para todas nós, enquanto mães. É a gente se separar desse filho, né? Independente da idade que seja, e a gente se enxergar enquanto ser humano único, enquanto sujeito de direitos, enquanto possível ali as nossas escolhas. E isso separar do quê? Do fato da gente ter um marido, da gente ter um filho, né? A gente se enxergar como mulher. Eu acho que o maior desafio nosso é esse. É a gente saber que existem compartimentos. Aqui eu sou esposa, aqui eu sou... Mas existir uma Eden, uma Paula, né? Que seja mulher. Esse que é o nosso resgate, né? Da nossa individualidade. Eu nunca imaginei que pudéssemos passar um tempo tão rápido como agora, né? Nosso tempo acabou, mas eu gostaria que nesses últimos minutinhos finais, vencidos já, que cada uma pudesse passar uma mensagem, transmitir uma mensagem para aqueles que estão nos ouvindo, para aquelas que estão nos ouvindo, porque eu acho que essa conversa hoje foi muito bacana e eu espero que a gente possa ter outros momentos para conversarmos mais desse tema e de outros tantos temas, né? Afinal, podemos
falar sobre vários outros temas. Então, eu gostaria que em 30 segundos desse sua mensagem final aí, por favor. É só agradecer também pelo momento que nós passamos aqui, isso com certeza, né? Ainda mais pela via que vai ser transmitida. Eu acho que isso encoraja, né? São 5 pessoas com histórias diferentes, vivendo momentos diferentes. Então, é só que você mulher que está aí, independentemente da fase, do momento que você estiver vivendo, com certeza não desista, porque a gente às vezes olha para a pessoa e não consegue, né, enxergar o percurso que tem ali, né, e que você acha que você não é capaz também. É isso. Sigamos. A mensagem que eu tenho para as mulheres, né, é que sejam mulheres, continuem amando, que eu acho que é a nossa maior característica. Não desistam, porque tá difícil, não tá? Tá. Não deixe esfriar, não. Continua. E é isso. Tenham foco no que querem. Vocês podem estar onde vocês quiserem estar. A gente pode estar onde que a gente quer estar, né? E busquem ter independência, mais do que profissional, sua independência emocional, espiritual, para você estar onde você quiser. E se estiver incomodado, vai para outro lugar, busque outros caminhos, né? E siga o caminho que seu coração mandar, que o coração da gente manda para o lugar certo, né? E assim a gente vai realizando os sonhos, né? Porque a passagem também é uma forma de realizar esse sonho, o caminho, né? Então, sigam em frente. Bom, gente, se eu pudesse agradecer, eu agradeceria aos homens da minha vida, né? Aos homens que me tornaram a mulher que eu sou, sejam em situações não tão boas, diríamos assim, né? De algumas agruras que houve. Aos homens também que me apoiaram, né? Meu pai também é um exemplo. Queria agradecer às mulheres da minha vida, né? Que me ensinaram também a ser mulher. Minha filha, minha mãe. E se eu pudesse falar para os homens que nos assistem, respeitem. Respeitem. Respeitem, acompanhem e valorizem. Porque não existe esse negócio de guerra de sexos. Existe união. Nós somos seres individualizados, nascemos e morremos sozinhos, ok. Mas a gente junto é bem melhor. E para as mulheres que me ouvem, eu gostaria de falar: continuem e avancem. Você tem uma força maior do que você pensa. Pode seguir. Siga o seu coração, igual a professora Nayara disse, né? Siga os seus impulsos. Jamais se deixem parar nos primeiros obstáculos, porque é difícil mesmo. Nossa vida é difícil e ser mulher é ter uma vida às vezes mais difícil. Mas olha aqui, ó, todas nós chegamos, é possível e todas vocês também vão chegar. Bem, professora Cida, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite, né, e a todas vocês aqui, mulheres maravilhosas, empoderadas, né, essa noite deliciosa que nós tivemos, né, porque pudemos fazer várias reflexões, compartilharmos nossas experiências, ouvirmos umas às outras, né, rememorarmos momentos, igual agora a professora Paula me fez pensar há 23 anos atrás. E eu acho que foi tudo isso dito, né, pelas nossas colegas aqui, né. É uma frase que é clichê hoje, né, mas que a gente não pode deixar de falar, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Né? Então, acho que é isso que deve nortear cada uma das mulheres que nos ouvem e também os homens, né? Terem essa compreensão de que o mundo é um mundo mais do que dual, ele é plural. Né? Que hoje a gente está num mundo de diversidades e que todos têm direito realmente de serem quem quiserem. Então, acho que essa é a reflexão, né, que me ficou dessa noite. Muito bem. E para você que ficou até agora nos assistindo, nossa gratidão. Nós fizemos isso com muito carinho, muito mais no improviso, muito mais no coração. E eu espero que a gente tenha conseguido levar até vocês uma mensagem. E espero também poder reencontrá-las o mais rápido possível, numa roda de conversa, né, tão gostosa quanto essa. Um abraço a todos.